Olá pessoal, no Amigovski, podcast de Edmilson Migovski de hoje, eu trouxe o Dr. Marcos Saramago, ele é médico oncologista, e o tema é desafiante, que é felicidade após o diagnóstico de câncer. Isso é possível, sim ou não? E qual é a importância desse comportamento, de se mostrar feliz ou de ficar feliz depois de uma situação que é um tanto quanto impactante? Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, conforme nós combinamos aqui na abertura do nosso programa, você fala de felicidade após o diagnóstico de câncer. A princípio, qualquer mortal comum fica assim, felicidade após o diagnóstico? Isso é possível, sim ou não? É possível, sim ou não? É possível. É bem plausível e palpável. E é importante. Importantíssimo. É um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho do meu dia a dia como oncologista. E vou falar um pouco do que aconteceu ontem. Por exemplo, isso é uma coisa recorrente. Você vai buscar o paciente na sala de espera. Olá, bom dia, tudo bom? Ela, mais ou menos, doutor. Se estivesse bom, não estaria aqui. Então, isso é uma palavra corrente, digamos, na prática do oncologista. Claro. Porque também tem aquele rótulo, né, do câncer ser uma sentença de morte. Exatamente. E até hoje as pessoas falam assim, puxa vida, a gente não tem uma vacina para câncer, tem várias vacinas para câncer, né, para evitar câncer. Tem vários métodos de evitar, mas o brasileiro não sabe muito conta disso. Né? Exatamente. Agora mesmo estava ouvindo um podcast falando sobre vacinação contra o HPV, Sim. em que inibe câncer de colo do útero, Sim. em que inibe câncer de orofaringe, câncer de pênis. Sim. Então, é importante, essas vacinas são importantíssimas. A vacina da hepatite B também, que foi a primeira vacina anti-câncer que a gente pôde observar, mas as pessoas não observavam isso. A gente está tendo uma tendência à não vacinação que a gente tem que inibir e mostrar. Os cânceres em estágio inicial, eles têm uma cura maior que 90%. O câncer de mama tem a cura maior que 90%. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Exatamente. E infelizmente a gente vê que as pessoas elas ainda têm esse estigma pelo câncer. Minha origem é portuguesa, então de onde Saramago. Saramago. Então, de onde eu venho, existia a seguinte expressão: ele morreu de um malzinho ruim. Nem se falava o nome, né? Exatamente. Então é algo que é tão ruim que é um malzinho ruim. Era muito frequente em Portugal falar-se dessa forma, que era algo apavorante o câncer. E a gente, ao longo do diagnóstico, do tratamento, fez no imaginário popular essa situação. Antigamente, quando a gente não tinha medicações para controlar os efeitos de náusea e vômito do quimioterápico, os pacientes iam para a lateral do INCA vomitar. Não é fácil, né? Hoje em dia você não vê ninguém vomitando. Né? Antigamente, o câncer de mama era sinônimo de linfedema, aquele braço inchado. Hoje em dia é uma minoria que fica assim. Hoje em dia você consegue fazer através de técnicas cirúrgicas, de uma radioterapia mais adequada, que esses pacientes não tenham esse efeito colateral. Então a gente guarda no imaginário popular lembranças coletivas de realmente situações muito difíceis. E interessante que até mesmo, né, eu tenho uma formação médica, sou médico, mas formado há bem mais tempo que você, né, mas sou mais velho que você tem um pouco mais de 10 anos. Antes você foi dentista, que você falou para mim. Isso. Então você tem essa dupla formação na área de saúde, cirurgião dentista e a parte de médico oncologista. Mas quando eu estudei, por exemplo, medicina, muitos anos atrás, se falava em câncer com uma maior letalidade. Inclusive se falava no câncer de pâncreas como sendo algo próximo de 100% de letalidade, e se depara hoje com um monte de gente já tendo tido câncer de pâncreas e que evoluiu para a cura. Exatamente. Né? Quer dizer, acho que o segredo ainda é tentar a detecção precoce do câncer com uma intervenção por quimioterapia ou cirurgia, o resultado favorável é muito alto. Exatamente. E mesmo em alguns cânceres, quando o diagnóstico já é avançado, as novas terapêuticas elas têm revolucionado isso. Sim. A imunoterapia, as terapias-alvo.
Então, por exemplo, existem alguns tipos de câncer de pulmão em que o paciente, não sendo tabagista, ele tem 80% de chance de ter uma mutação driver, uma mutação guiada. Sim. E aí um comprimido oral por dia vai tratar esse paciente durante anos. Eu tenho um paciente que já está há mais de 5 anos assim. Eu queria só fazer um link, já que você falou em não tabagista, porque por si só o cigarro já seria um enorme fator de risco. Então aquela pessoa que tem câncer de pulmão e não é tabagista, chama atenção para essa possibilidade dessa mutação, é isso? Exatamente. E aí você faz uma terapia gênica. Exatamente. Que é tão em voga hoje em dia. A gente envia esse material para uma análise molecular e, tendo essa mutação, a gente passa a fazer a medicação. E é muito interessante, porque a qualidade de vida fica completamente preservada. Claro. E quando você fala nessa intervenção diagnóstica para câncer do pulmão, para saber que tipo de tumor está ali, é possível também no serviço público ou só no privado essa questão? É possível, sim. A gente consegue fazer essa análise pelo serviço público. Basta que o profissional consiga enviar essa análise. Hoje em dia a gente tem indústrias que conseguem fazer essa análise de forma gratuita e a partir daí a gente consegue a medicação. Não todo o serviço público, infelizmente, mas existe um serviço público. Então a jogada é o próprio laboratório que produz esse medicamento direcionado sob medida para aquele paciente. Ele faz a análise do tumor. E é claro que vai ter interesse em ser o mais preciso possível, porque quanto maior o índice de cura dele, melhor vai ficar o medicamento dele. Perfeitamente. Então é o tipo da situação que esse conflito de interesse não é um conflito de interesse, é favorável. É favorável, é consciente. Hoje você tem uma experiência com qual tipo de câncer mais frequentemente? Bom, o câncer mais frequente é o câncer de mama, né? Sim. Câncer que infelizmente afeta grande parte da população, hoje em dia é cada vez mais jovem, então tem muita experiência com câncer de mama. O segundo câncer mais frequente... Mais jovem? E tem algum motivo para isso? Sim, nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida, ele aumentou muitos fatores de risco, que o câncer ele é uma doença genética por si. Então, você tem a penetrância genética, a capacidade de formar o câncer da genética e o estilo de vida. Então se você remove... seria dentro daquela questão quase da epigenética. Você tem uma carga genética que é favorável, que vai ser deflagrada ou não de acordo com o estilo de vida que você faz. E qual seria esse estilo de vida, Marcos? Eu diria que a maior parte dos cânceres pode ser inibida com 3 coisas. Alimentação adequada, rica em fibras, reduzindo alimentos processados, reduzindo defumados e nitrosaminas. A segunda é a prática de esporte. Os nitrosaminas, quais seriam os alimentos que tem? Está nos defumados. Tá. Aquela mortadelinha defumada, aquelas linguiça defumada. Está presente ali. Nitrosamina, ela está muito relacionada ao câncer gástrico. Isso é um detalhe, você que está me vendo nesse momento, quer dizer... Você não vai ter câncer porque comeu uma vez isso, não esquece. Também não vai ficar saudável porque deixou de comer isso uma vez. Exatamente. O que o Marcos Saramago está falando é questão do hábito, da frequência e sequência que você vai dar. Então, você falou do primeiro fator, que seria comer de forma saudável. Exatamente. Quais são os outros fatores? Segundo fator, prática de esporte. Taxa de esporte. A prática de esporte ela é importantíssima. Existem dados que falam da redução da mortalidade em torno de 20% até 30% de alguns cânceres só com a prática de esporte. Quando a pessoa é previamente ativa ou que ela adota a atividade física durante quando ela adota durante o tratamento. Ou seja, então a atividade física tem um papel fundamental na prevenção, na redução de mortalidade. E quase que um coadjuvante no tratamento. Exatamente. E atua na redução de mortalidade. Muitas vezes a gente estuda drogas durante décadas para chegar a uma redução de mortalidade de 10%, 15%. Ou seja, a atividade física está na nossa 30%. Mão e muitas vezes a gente esquece de passar isso para o paciente. Por isso a importância de uma divulgação assim. Isso é muito importante. Você vê que, e aí aquela história, os congressos não vão defender isso a princípio, porque não é do interesse da indústria farmacêutica, eu estou falando por mim, não vou botar o Marcos dessa história, não é do interesse da indústria farmacêutica vender atividade física, é interessante vender medicamento. Então, entenda isso, redução de quase 30% na letalidade das pessoas com câncer, atividade física. E para você deixar de ser sedentário, no mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos de atividade. É fácil, fácil, fácil. Então sacode, levanta da cama e vamos fazer atividade física. Então, comer bem, atividade física. E perda de peso. Perda de peso
teria relação com os dois. Relação com a atividade física. A obesidade está muito relacionada ao câncer. Então, já tem motivo pelo qual isso ocorre, Marcos? Sim, a gente sabe que a obesidade, por exemplo, no câncer de mama, ele aumenta os níveis de estrogênio. Tá, e aumenta o risco de câncer. Aumenta o risco de câncer. A obesidade, a gente sabe, por exemplo, no câncer gástrico, aumenta o refluxo. Tá. Então, esse refluxo aumenta a queimação do esôfago, leva... Então, alguns dos principais cânceres estão muito relacionados. A gente sabe que na obesidade, a obesidade não é só o que a gente vê por fora. O próprio organismo, ele tem dificuldade de funcionar, aumenta a incidência de trombose, Sim. aumenta a incidência. Então, a atividade imune também é afetada com a obesidade. Uma pergunta, quando você fala da obesidade por si só também, e o quimioterápico, você faz quimioterápico de acordo com o peso do paciente. Exatamente. Em pediatria, sim. Não sei se... Exatamente. Nesse caso, essa gordura poderia também roubar esse quimioterápico e diminuir o nível, fazendo com que fosse menos efetivo o tratamento, ou é bobagem isso? Não que ele roube, mas a gente sabe que os pacientes obesos eles têm mais efeitos colaterais do tratamento. É mesmo? Porque também aumenta a dose e de repente é o contrário. Você vai pela dose corporal. Exatamente. É interessante. Esse aumento de dose afeta bastante. Os pacientes internam mais, eles têm mais náuseas, então o tratamento acaba sendo afetado. Caramba. Então, por conta disso que é importante que a perda de peso, até no paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele deve ser uma meta e um objetivo. Vocês observam, né, que eu não combinei nada com o Marcos Saramago, né? Eu nem sei se já tinha visto algum podcast da gente antes, mas o tempo todo a gente defende aqui a medicina do estilo de vida, Exatamente. Que passa por comer bem, tem a ver, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, né? E dormir bem. E tem um sétimo, porque eles são 6 pilares segundo o Harvard, de 2004, eles falam isso, e deixam de fora a saúde oral, que eu acho um absurdo. Né? E aí, aproveitar que você é cirurgião dentista também, mas hoje você atua como médico oncologista, eu acho que o cirurgião dentista ele fica muito distante do acompanhamento desses pacientes com essas doenças graves. Infelizmente. Né? Eu até entendo assim, o paciente diz assim, eu tenho o meu oncologista, eu tenho o meu cardiologista. E me irrita profundamente a pessoa falar que tem o seu oncologista e falar que não tem o seu cirurgião dentista. Exatamente. Isso é uma prática que eu tento reverter no consultório. O cirurgião dentista ele é um parceiro próximo do oncologista. Quase todos os meus pacientes passam por prevenção de mucosite com aplicação de laser. Eles têm uma... Lembrar que mucosite é uma reação inflamatória, uma grande afta na boca. Exatamente. É horrível, tadinho. A pessoa eu falo tadinho porque eu lembro das crianças. Exatamente. Inibe de se alimentar e aí atrapalha o curso do próprio tratamento. A adequação do meio. O que é a adequação do meio do dentista? Ele, antes da quimioterapia, ele tratar todas as cáries, fazer todas as extrações de tudo que é adequado. Então, normalmente, o que eu costumo conversar com o paciente? Essa semana mesmo eu falei, olha, tem alguns dentes aí que eu queria que você já ajustasse. E aí ela falou, para quando? Eu falei, olha, a gente tem essa semana, exatamente, a gente tem essa semana que a gente vai pedir autorização, na semana que vem a quimio já deve estar liberada. Então chega para o seu dentista, pede um intensivão, tipo, quero que você passe aí umas horas comigo, ele vai fazer as restaurações, as extrações, de tudo que for mais invasivo, e o que for mais fácil fazer, você pode fazer durante o tratamento. E Marcos, é interessante, é legal como você tem a formação acadêmica de dentista e de médico, você sabe o quão médico não sabe de odontologia. Você sabe que o médico abre a boca, em geral, né, para ver a amígdala. E olha lá, não vê nem o estado do dente, não vê se tem periodontite, não vê se tem nada, não vê se tem câncer de orofaringe, de boca, não vê. Isso aí é uma falha na nossa formação, desde que teve a cisão entre medicina e odontologia lá na década de 50. Separou-se e aí acabou que o dentista passou a se formar aqui como cirurgião dentista e o médico seguiu a formação em outras especialidades. Então essa cisão eu acho que deve haver uma adequação nos currículos de medicina para que o próprio médico tenha uma noção boa de cavidade oral. E até semiologia, porque assim, o que eu vejo é que passa ao largo. Passa ao largo, né? Como se não tivesse boca, como se não fosse pela boca que a saúde... Né, começa e a doença também pode começar. O peixe morre pela boca e provavelmente nós também morremos pela boca. Com certeza. Quando você fala dos alimentos que favorecem mais o desenvolvimento de câncer, você acha que aquela pessoa que tem
o hábito alimentar ruim. Claro que fatores de risco para a piora do prognóstico seria comer mal, comer de uma forma indevida, a obesidade e o sedentarismo, né? Eu perguntei assim, poxa, e aí, Marcos? Criar um hábito alimentar bom desde sempre é o ideal, mas antes tarde do que nunca? Antes tarde do que nunca. A gente tem estudos falando muito bem disso. Por exemplo, a gente tem estudos a gente sabe que o câncer gástrico ele é muito prevalente em japoneses. Sim. Por conta da propensão genética associada à alimentação deles com muitos defumados. Uma vez eu ouvi falar, depois você me corrige, que o câncer era mais comum lá no Japão em homens, porque eles comiam na frente, comia mais quente do que as mulheres comiam depois. Então havia uma incidência maior, não sei se é folclore, de câncer nos homens em relação às mulheres, e um dos motivos seria porque o homem come primeiro e a mulher depois come mais frio e aí era menos quente. Pode ser que haja uma relação comportamental, social, sim. Tá. Pode ser que isso seja plausível. Mas a gente sabe que os japoneses que migraram para os Estados Unidos e passaram a adequar a dieta deles com a dieta americana, eles deixaram de ter a mesma incidência de câncer gástrico quando eles adequaram a dieta americana. Então, daí está a situação de você ter fatores de risco e você não ter o estímulo dos fatores de risco. Você ter a genética de risco e não ter o estímulo dos fatores de risco. Certo. Então, é adequado sim, quando você passa a ter uma dieta alimentar adequada, você está reduzindo bastante seu risco de câncer, se você tiver um risco genético aumentado. Então seriam os defumados que você falou, os alimentos ultraprocessados. Exatamente. E quanto mais informação tem no rótulo daquele produto, que mais parece uma bula do que qualquer outra coisa, pior pode ser, né? Até estava conversando aqui com uma nutricionista, tem até um podcast sobre isso, que a gente falava dos iogurtes, né? O iogurte natural, eu tomo o iogurte natural, mas boto aquele tipo de frutas. É muito processado. O ideal é que você compre o iogurte natural e bote a fruta em casa, né? Com certeza. Então você tem os processados, os embutidos, e os corantes também têm relação com tem esse muita tipo. relação. Só te dar um exemplo prático da minha vida. Eu sempre que comia macarrão com molho de tomate, eu sentia uma azia. E aí minha esposa conversou com uma nutricionista e ela falou, olha o rótulo, se tem isso, aquilo, outro. Ela passou a comprar o extrato de tomate mais barato que existe. E aquilo não tinha acidulante. Cara, hoje em dia eu como macarrão à noite e vou dormir não tenho azia. Você vê o quanto os conservantes, os acidulantes, eles têm uma importância, os corantes têm uma importância. A questão da azia, só para as pessoas dizerem, é a queimação do esôfago. Exatamente. Então, qualquer tecido que foi agredido e cicatriza, e assim vai, desde um piercing na cavidade oral até a questão do tabagismo que agride a árvore respiratória, essa indução de replicação, de multiplicação celular acaba levando a uma risco de câncer. Continuada, né? A agressão continuada ela leva muito ao câncer. Então você vê isso muito nos cânceres de cavidade oral, né? Você falou assim na nossa chamada, eu não posso fugir do nosso tema, que é a felicidade após o diagnóstico. Então, como é que seria isso, meu caro Marcos? Bom, é muito interessante. Esse tema veio eu comecei a estudar esse tema na temática do Setembro Amarelo, sim, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aí eu decidi pegar artigos e estudar a relação de felicidade e medicina. E você tem muitos artigos mostrando que as pessoas que passam a adotar a felicidade no seu dia a dia, não é, agora eu estou feliz, ligar uma chave. É adotar padrões felizes, que eu vou descrever um pouco dos artigos, elas passam a ter estimulações cerebrais e estimulações neurológicas que facilitam o sistema imune. Você percebe, só você que está me vendo aqui, nós já falamos de alimentação saudável, atividade física e agora de felicidade. E felicidade guarda uma relação estreita com gerenciar estresse e bons relacionamentos. Fundamental. Isso é fundamental. A felicidade, a gente, assim como a gente tem a escolha de qual alimento a gente vai ingerir, a gente tem a escolha do que a gente vai ver.
A gente tem a escolha do que a gente vai ouvir. Isso é interessante. Eu faço isso intuitivamente. Tem coisas que eu não vejo. E não vejo por negar, não, porque eu sofro quando eu vejo aquilo. Exatamente. Eu vi umas situações, eu vou te passar a palavra de novo, mas só para em relação ao que aconteceu agora, recentemente, em Israel, com as crianças. Aquilo me deu um sofrimento tão grande, que eu falei assim, gente, eu vou ver, eu não consigo resolver isso. Então, eu não vou ver. Coisas que me amarguraram, me adoeceram momentaneamente, aquelas cenas. Né? Então seria por aí, escolher o que você vai ver, o que você vai ouvir. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a prática da gratidão, a prática da caridade. Ela não dá benefícios só a quem faz. Ela dá muitos benefícios a quem recebe e a quem faz. É engraçado. Isso é muito interessante. Não li os artigos que você leu, mas eu tenho esse hábito de assim, eu te ajudo, não é por você, eu te ajudo por mim, porque eu me sinto tão bem em te ajudar, que se você está tendo algum benefício ou não, eu não sei, mas eu estou tendo todo o benefício do mundo, né? Que é o fazer o bem sem olhar a quem. E acho que é por aí. Exatamente. Então, quando você passa a ajudar seu semelhante, você vê que você mesmo tem recompensas hormonais e físicas. Sim. Então, isso deve ser uma prática. Por exemplo, alguns estudos, a gente passou a verificar que os linfócitos, células de defesa, elas têm receptores de serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, a felicidade traz prazer. Então, quando você busca a felicidade, você tem um aumento do estímulo imune. Melhora o resultado do câncer. Ou previne o câncer. De novo, olha só, ele propõe a retirada de alguns alimentos que são, por si só, risco. Ele propõe atividade física, que também libera endorfina e outros hormônios da felicidade, portanto, deve ter um fator que influencia na resposta imune. E agora está dizendo, em outras palavras, seja feliz. De que forma? Gerenciando o estresse. Como? Não vendo coisas que te incomodam. Exatamente. Existe um outro estudo que avaliou a atividade cerebral. E nesse estudo, ele colocou pessoas para falarem situações agressivas para o seu semelhante, pessoas para falarem situações neutras e pessoas para falarem situações felizes. E foi monitorado. E foi observado que as pessoas que falavam coisas negativas para o seu semelhante, falavam, enfim, xingamentos, ofensas, situações desse tipo, elas tinham uma depressão da atividade do córtex pré-frontal e da amígdala. As pessoas que tinham a situação neutra não tinham tanta atividade. E as pessoas que falavam palavras de feliz, de gratidão, de alegria. Existem vários tipos desse estudo. Sim. Existe um que vê imagens felizes. Imagens não é uma coisa subjetiva. Exatamente. Não é um questionário que a pessoa responde. Exatamente. É a imagem que está ali, dando uma atividade. E aí, tanto as que falam coisas positivas, quanto as que têm imagens de vídeos positivos, você tem a ativação desse córtex pré-frontal e da amígdala, que são fundamentais no gerenciamento do sistema imune, são fundamentais na orquestra, digamos, cerebral. Então, é muito importante a gente buscar escolher no nosso dia a dia a felicidade. Felicidade é um ciclo virtuoso e a tristeza, a agressão seria um ciclo vicioso. Exatamente. Uma ajuda, é uma espiral da felicidade, vai jogando você cada vez mais para cima. Exatamente. E aí é importante, então, você ter pessoas... É interessante isso, né? Assim, até quem vai te consolar. Né? O ideal é que você se associe uma vez com o câncer com outras pessoas que tiveram sucesso, que incorporaram novos hábitos e que saíram bem dessa história. Né? Do que aquela pessoa que evoluiu mal. Uma vez teve uma situação, como eu te comentei antes de começar a gravar, eu fui do Corpo de Bombeiros. E aí teve uma situação de uma mulher, eu levei uma pessoa que pode ser tragicômico, né? Assim, uma vez eu estava lendo sobre isso do Woody Allen, que ele dizia assim, a comédia nada mais é do que tragédia mais tempo. Só que nesse caso é uma tragédia que pode ter uma coisa meio caricata, então não entenda isso como eu não estou fazendo pouco caso do sofrimento alheio, estou dizendo, contextualizando, que me causou uma certa curiosidade. Era um cidadão jovem com um acidente de moto, e nisso eu levo ele para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro, trabalhei lá, levei para lá, e chegou lá, tinha uma menina também jovem.
E aí, consolando ele, que a moça jovem estava tipo assim, calma, vai dar tudo certo, tudo bem. E ela não tinha uma das pernas. E ela falou assim, e ele estava com machucado na perna. Aí ele falou assim, eu sei o que é isso. Ela falando para ele, eu passei e também tinha um acidente de moto. É a pessoa menos apropriada para dar uma palavra de consolo para ele, porque ela tinha sofrido um acidente 2, 3 anos antes, tinha perdido a perna no acidente, numa situação semelhante daquele cidadão. Então, tudo que eu queria era um estresse, eu queria estressar menos. E ela veio ali para tentar consolar. Aí, então, eu estou dizendo assim, o ideal é que você, essa pessoa seria o ideal para dar algum depoimento, caso ele perdesse a perna. Exatamente. Depois, ou caso tivesse alguma sequela, depois, não naquele momento. Então, você ter alguém que vá consolar a pessoa com câncer, o ideal seria que ela fosse um relato de sucesso, de história de sucesso. Pessoas positivas. Sim. Pessoas sim. positivas. Não só para quem tem câncer, acho que deve ser uma escolha da vida. As pessoas negativas, a gente deve auxiliá-las. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta, tem gente que tem uma tendência melancólica, um temperamento melancólico. E isso deve se tender a modificar. Não se deve ser abandonado essas pessoas. Você deve, mas quando você vê que você não está mais na situação de ajudar essa pessoa, você tem que buscar pessoas que estejam felizes. Nas situações de depressão, a gente tem que buscar pessoas melhores que a gente. E quando a gente está melhor, a gente tem que buscar aquelas que estão mais baixas. Acho que isso é a magia da vida, né? Eu sou ajudado ou eu ajudo? Estou sendo esse processo de... É uma roda a vida, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Quando você está em cima, você puxa as pessoas que estão embaixo. Para quando você descer por pouco tempo. Então, acho que essa seria a magia. Você falou da questão da importância do cirurgião dentista nesse processo. O oncologista clínico, não vou nem discutir, ele que vai conduzir toda a parte clínica, assim como o cirurgião oncologista, não vou discutir. Mas o psicólogo, nem que entra nessa história? Importantíssimo. É importantíssimo. Tem pacientes que você vê que ele já tem uma natural harmonia com o seu entorno e o câncer é só um porém. Sim. E isso não vai afetar ele no dia a dia. Eu falei de uma amiga minha, morreu de infarto depois, ela tinha 10 anos mais que eu, fumava muito, ela era engraçadíssima. Ela teve câncer de mama, e aí fez a cirurgia, fez mastectomia daquele meu peito. Ela assim, Ed, esses homens são muito egoístas, não vão botar prótese nenhuma. Eles querem 2 mamas quando só tem uma boca. Ela brincava assim. Ela era assim, ela era... Alto astral. Alto astral. Eu vou sair, isso não nasceu comigo, não vai ficar em mim. E ela mantinha assim, o astral dela muito bom. Ela não morre, obviamente, de câncer. Com esse astral seria pouco provável que morresse de câncer, por conta de todo o suporte e etc. Acabou infartando depois, porque era aquela fumante mesmo, bem fumante, bem obesa, sedentária. Então, ela tinha vários fatores de risco, além de grandes sofrimentos que ela passou na sua formação. Não falei o nome dela, não, né? Não. Então tá. Não vou falar o nome dela para evitar. Isso, se eu tivesse falado o nome dela, eu ia dizer assim, Cazuza, volta, corta esse pedaço. Mas é uma querida, era minha irmã e, assim, é uma pessoa que eu tive grande admiração, tenho grande admiração por ela, pelo astral dela, sempre daquele jeito muito explosivo, expansivo, e eu acho que isso ajudou, né? E muito, muito. A gente tem pessoas que têm várias óticas da vida. Eu tenho uma paciente que tem a mutação de BRCA, que é a mesma mutação da Angelina Jolie, então ela... lembrar que é uma mutação que predispõe a formação de câncer de mama e ovário. E daí ela fez uma mastectomia bilateral. E a mastectomia não correu, a parte cirúrgica não correu muito bem, ela teve que tirar as próteses. Ou seja, ela ficou sem nada. Sim. E ela se sentiu tão bem sem as próteses que ela não cogitou mais a possibilidade de colocar prótese. E ela é tão feminina em si que você vê que aquilo não afeta a feminilidade dela. Engraçado, né? A cabeça maravilhosa, né? Exatamente. Enquanto outras pessoas tiram só um pedacinho, aquilo afeta ela de forma intensa. Às vezes até faz uma esterectomia que é retirada do útero e não tem nenhuma aparência, né? E a pessoa se sente menos mulher, se sente vazia por dentro, isso acomete, né? Exatamente. Um sofrimento absurdo. E isso deve-se buscar um apoio psicológico para esses pacientes, para que eles vejam, trabalhem isso. Existe uma frase do principal livro de mastologia, livro médico de mastologia, ele fala: o câncer de mama é um câncer emocional. Olha só. Ou seja,
principal livro de mastologia, ele fala isso. Quando eu estava na minha formação, eu não entendia bem o que é câncer emocional. Mas aí quando a gente tem a prática clínica, a gente vê a importância de trabalhar as emoções. Nós somos seres físicos, emocionais e espirituais. E essas 3 vertentes devem ser muito bem trabalhadas. Uhum. A parte física com a adequação do estilo de vida. A parte emocional com boas emoções. E a parte espiritual através do exercício da fé e a prática adequada a cada um. Então, você trabalhando bem essas vertentes, a gente consegue uma adequação de vida e a verdadeira saúde. Quando eu tenho base, digamos, no consultório para levar essa conversa a esse tom, eu levo. Mas existem vezes que eu só vou conseguir realmente tratar a parte oncológica. Porque a gente não está a fim de ouvir o resto. Exatamente. Mas aí é de cada um. O médico ele vai ofertar até onde a pessoa está para receber. Né? Isso não fica com aquele, assim... Vira um curandeiro. Curandeiro, um charlatão. Né? E as pessoas têm, assim... E não é isso, eu acho que o médico ele tem que acolher, tem que orientar, tem que ser verdadeiro e tem que ter uma voz, um discurso otimista em apoio àquilo. Eu quase fiz oncologia pediátrica. Na minha época de residência médica, eu fiz residência em pediatria e aí teve 2 crianças com tumor de Wilms, que é um tumor de rim. E, por coincidência, 2 crianças entraram, e naquela época, acho que ainda é assim hoje, infelizmente, a gente deu o diagnóstico depois da cirurgia. A cirurgia foi feita até pelo Saulo Ferraz, que é o oncologista, o cirurgião pediátrico, e deu o diagnóstico de câncer, e a gente tentou encaminhar para o INCA, e o INCA falou, não aceitamos mais o paciente, porque o paciente já foi aberto. E aí, foi aberto, foi operado. E acabou que essa quimioterapia foi feita na própria pediatria, que não tinha um oncologista, tinha hematologista para tumor tipo linfoma e leucemia, mas não tinha. E aí, por loucura, estou falando de quase 40 anos atrás, eu lia o protocolo e fazia. Eu manipulava a quimioterapia, porque não tinha nem fluxo laminar, naquela época não tinha farmacêutico que fizesse isso. Várias coisas que não se concebe mais hoje. E a criança foi acompanhando e ficaram bem, porque assim, eu não acho a oncologia, a princípio, uma especialidade muito difícil, desde que o paciente evolua muito bem. Você vai ver o protocolo, você vai usar. Agora, quando começa a ter aquelas... E saber lidar, o acolher, essa coisa do... que não é só medicar. Não. É medicar, é passar experiência, tem que ser oncologista. Né? Mas eu estou falando de uma situação de quase 4 décadas atrás e eu não tinha o que fazer e foi me dando muita angústia. E aí eu fui me consultando com o oncologista que me acompanhava e eu que fazia. Então, eu quase fiz, porque eu era muito otimista, muito alegre, porque eu achava que ia dar certo, como deu certo para essas crianças. Então, esse pensamento do clínico e do paciente são fatores fundamentais. Fundamentais. Eu acho que é um acordo de entrar numa batalha. E essa batalha, o paciente não pode chegar no fronte quando vê o oncologista ficou para trás. Tem que estar junto. Eu estou aqui com o Marcos Saramago. Você pode dar as suas redes sociais, Marcos? Claro. Como é que chega até você? Um prazer. O meu Instagram é @dr.saramago. Tá. E eu tenho um canal do YouTube que se chama Marcos Saramago Oncologista. Tá. E o Facebook é a mesma coisa, Marcos Saramago. Marcos Saramago. Então é fácil chegar até lá. É fácil, tem os contatos, telefones. Tá. Você atende no Rio de Janeiro e em Niterói. Isso. Você também tem a prática. São Gonçalo também. Você tem a prática da telemedicina também na tua área? Sim. Atuei bastante durante a pandemia. Foi bem importante. A gente conseguiu ajudar bastante os pacientes com telemedicina, porque os pacientes não precisavam vir na consulta. É melhor, né? Ajudava muito. A pergunta que eu te fiz antes do intervalo foi se, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saúde seria bem-estar físico, social, mental e, mais recentemente, questão espiritual. Você concorda ou discorda? Eu concordo plenamente. Nós não somos seres animados, seres vivos de uma forma despropositada. A gente tem a parte espiritual, isso é muito bem reconhecido hoje em dia na medicina e isso deve ser trabalhado. E aí a parte da fé. A fé leva uma parte importante nos pacientes oncológicos, trabalhando a parte de felicidade. É interessante. A fé é fundamental, mas não é
a fé é um coadjuvante no tratamento. Exatamente. Me faz lembrar uma história do consultório, de uma paciente de 1 ano e pouquinho, sei o nome e sobrenome dela, não vou falar por questões óbvias. Era uma criança que sempre chorava muito no consultório, chegava chorando. Teve um dia que estava com um resfriadinho, por minha sorte, eu consegui, ela estava meio dormindo, eu consegui, depois de muito tempo, examinar, como nunca tinha conseguido examinar. Eu escutei bem, né, fiz uma palpação abdominal, e aí eu vi uma massa em hipocôndrio direito, e que se descobriu depois por imagem que era um hepatocarcinoma, um câncer de fígado. E que eu encaminhei de uma forma imediata, depois o patologista foi vendo, e era uma indicação de cirurgia, não se discutia. E a mãe começou a negar e a ir para essas questões espirituais, fazer cirurgia espiritual. Eu falei assim, eu não me importo se você faça cirurgia espiritual, eu só me importo se você não fizer a outra, se você não fizer a química, se você não fizer as coisas. Eu acho que a fé é fundamental, mas não é a única coisa, por favor. Né? Exatamente. E teve uma situação que eu quase denunciei no CRM para tentar. Aí eu me associei com a avó da criança, que era uma pessoa mais esclarecida, a mãe desesperada, que é natural que fique desesperada, mas a gente conseguiu fazer. Então, essa menina linda, hoje em dia, estou falando de uma menina de 20 e tantos anos, tive contato com o pai dela por um acaso, porque ele me vê nas redes sociais, aí mandou notícia, mandou foto, uma menina linda. E foi essa questão da fé, ok, mas também não abandonar você, né, como oncologista. Isso é importantíssimo. O próprio Chico Xavier, quando teve um câncer de próstata, ele falou que a medicina humana também é uma obra de Deus. Sim. Os hospitais também são casas de Deus. Então, é para a gente praticar a fé, sim, nos momentos adequados, mas não abandonar o que a gente tem de ciência. As medicações, tudo também estão aqui porque... digamos, algo superior quis. A gente não chega em lugar nenhum se ele não quiser. A fé promove saúde. A fé é uma ótima ferramenta, na minha opinião, de prevenção de enfermidades. Quem tem fé acaba sendo mais otimista, tendo mais esperança, e assim vai. Então, da mesma forma que as outras ferramentas de prevenção são essenciais na prevenção, como dormir bem, atividade física, estresse e as outras pilares da medicina do estilo de vida, a fé teria que entrar nesse pilar também. Acho que você fechou o link de uma forma maravilhosa. Acho que você colocou a parte de estilos de vida, de emoção e agora a parte da fé. Eu associaria a parte de fé à parte de caridade também. Não é raro eu encaminhar senhoras que realmente estão muito em casa e tiveram uma enfermidade que praticamente já está tratada, um câncer, e falar, olha, queria que você fosse à igreja ou a fé que você professa e se unisse à equipe lá de doação de alimento, doação de roupa e tudo. Porque quando a gente se sente útil praticando a caridade e a fé, isso é potencializado. É incrível isso, a pessoa se sente útil, né? Não fica diferente de uma televisão, só vendo tristeza. Eu disse para você, no intervalo, a gente não gravou aqui, que eu queria saber a tua opinião acerca daquele, quem está me vendo, aquele inoculante que foi utilizado para as pessoas aí nessa última controle dessa enfermidade que acometeu o mundo. Eu estou falando de uma forma não direta, porque vira e mexe o YouTube derruba nosso canal, tira aqui a gente do ar, mas eu tenho uma percepção e eu respeito a opinião diferente da minha, não tem nenhum problema, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião acerca de se você tem observado, quando você falou que observou o aumento do câncer de mama em mulheres jovens, nós falamos sobre isso, eu perguntei por que, você falou, olha, a medicina do estilo de vida, alimentação, etc. Você acha que esse produto, determinada formulação, né, até essa que vem sendo utilizada na saúde pública no Brasil e que está entrando no Programa Nacional de Imunização como algo obrigatório para todas as crianças e as pessoas de alto risco, dentre elas as pessoas com neoplasia, você tem plena convicção de que esse produto é produto seguro e eficaz em relação a câncer, sim ou não? Em relação ao câncer, eu acredito, não tenho a convicção, mas eu acredito que sim. Mas em relação a outras situações, a gente sabe que tiveram algumas situações, principalmente agudas, tromboses, miocardite, que neuropatias que ocorreram em pacientes
depois da exposição ao imunizante. Então, eu diria que tudo que vem de cima para baixo é meio complexo. Eu acho que seria mais adequado se fosse individualizada a aplicação. E visto qual o melhor imunizante em termos de efeitos colaterais para que entrasse no Programa Nacional de Imunização. Não de cima para baixo, o Ministério da Saúde vai comprar o que ele achar que deve colocar. A gente sabe que tem alguns imunizantes que tiveram efeitos colaterais graves. Alguns letais. E alguns pararam a distribuição por conta disso. Na Inglaterra. Então, o que eu acho? Acho que isso é realmente muito complexo, porque isso expõe a camada que a gente mais deve proteger, que é a camada da população mais vulnerável. Concordo com você totalmente. E, assim, eu estudo muito a parte desses imunizantes, né? E acho hoje, a gente está gravando esse vídeo em novembro de 2023. É bom pontuar isso, porque vira e mexe, alguém pega uma palavra minha e fala assim, você defendeu isso, você liberou o carnaval. Como se... Aí a pessoa tira de contexto e é fácil. Né? Então, assim, estamos gravando esse podcast em novembro de 2023. Então, à luz do conhecimento atual, com as cepas desse agente infeccioso que vem circulando e o inoculante que vem sendo utilizado, para mim, esse inoculante não protege para essa cepa, primeiro ponto. Essa cepa tem um comportamento menos agressivo do que a cepa original. Os medicamentos que você reposicionou para tratar lá atrás continua sendo importante. E outro aspecto, esse inoculante não é seguro como se apregoou no início. Então, diante de tantos fatos e dados, eu acho que manter esse inoculante, ou obrigar a utilização desse inoculante, ou dizer, não, a partir de agora todo mundo vai ter que fazer, eu acho que é um erro e que eu espero que seja reconhecido de imediato. Porque é um erro que não é um erro da primeira vez, é um erro recorrente. E errar de forma recorrente, ou é má fé, ou é alteração da cognição. A pessoa não... E eu acho que é pouco provável que essas pessoas tenham problema de cognição, e aí a má fé passa a ser, na minha opinião, a hipótese mais relevante e mais provável nesse caso. Então, nós alinhamos nessa questão de individualizar. E, novamente, né, não só para as doenças oncológicas, prevenção e coadjuvante do tratamento, mas também na prevenção de doenças infecciosas, estabelecer a medicina do estilo de vida é algo fundamental. Com certeza. Isso é tudo, né? Então, acho que para que a gente consiga o controle, falando de imunizante, o paciente oncológico ele deve ser imunizado se já tiver tido principalmente algum evento contra zoster, tem imunizantes... Pois é, que as pessoas não oferecem a vacina do setor público. Então, isso deve ser bem trabalhado. Então, a gente tem vacinas muito adequadas antes de colocar um imunizante novo aí. Polêmico. Exatamente. E talvez com a sua eficácia questionável, segurança mais ainda. O Marcos Saramago, dentro dessa questão que a gente vê hoje, o que o brasileiro precisa aprender para reduzir o risco de adoecer? Porque eu costumo dizer assim, para mim o principal problema da saúde pública é a falta de informação para a saúde. A tua área também é algo que as pessoas ignoram muito, frequentemente. Sim. A informação para a saúde realmente ela deve ser uma pauta do dia a dia. As pessoas devem buscar. Podcast igual a esse nosso aqui. Com certeza. As pessoas devem buscar, ao invés de situações de curiosidade e tudo mais, porque é o dia a dia, é a vida, é onde você consegue a melhoria do seu dia a dia. Então, é importantíssimo a gente, principalmente, voltar à nossa origem. Como é que a gente volta à nossa origem? Lembrando da nossa mãe que não tinha o hambúrguer, que não tinha não tinha o ketchup pronto, não tinha maionese, nossa avó talvez, e aí fazia as coisas em casa com menos conservantes, que fazia questão de fazer o prato do dia e tudo mais. Então são coisas simples. A gente voltar, e não tinha transporte, digamos, de forma tão fácil, tínhamos que caminhar um pouco mais. Então descer do ônibus uma parada antes para fazer uma caminhada, já que você trabalhou já 12 horas você teve em função de algo
tenha uns 20 minutos em função de você, desce do ônibus antes, sai do elevador um andar antes. O Marcos Saramago me confidenciou que ele mora em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e para evitar o trânsito da ponte, que é horrível, ele pega a barca com a sua bicicleta elétrica. Você só vai na eletricidade ou você pedala de vez em quando? Também pedala um pouquinho. É muito pesado pedalar aquela bicicleta? Ela é mais pesada, mas dá para você pedalar um pouquinho justamente para que você faça daquilo não só um transporte, mas ao invés de eu ter enfrentado 2 horas no trânsito de uma forma estressante, eu dou umas pedaladinhas e chego para trabalhar. Realmente é uma realização chegar para trabalhar dessa forma. E eu fiz isso tem menos de um mês. Esse caminho que você faz, ele é seguro? Tem ciclovia ou não? Totalmente seguro, com ciclovia. Você sai da barca e aí você tem ciclovia até Botafogo. Então, vou até Botafogo direto na ciclovia. Chego na clínica. A última vez eu peguei a barca de 8 horas, cheguei 8h45 na clínica em Botafogo. Você vê quando que eu faria isso? Não sairia, não. Porque a ponte de Niterói é só isso, só esse tempo para atravessar. Eu estava saindo antes das 7 de casa. É uma tristeza. Você hoje está mais feliz? Com certeza. E teus pacientes, para você promover essa felicidade para eles, como é que você faz isso? Porque já está finalizando agora o nosso podcast, eu queria que você falasse para os teus clientes, ou os teus futuros clientes, como é que você aborda e o que é possível a felicidade, mesmo diante de um diagnóstico desse. Claro, a felicidade é possível e é palpável, e ela deve ser buscada através de coisas simples. Se você gostava de bordar, volte a bordar. Se você gostava de pintar, volte a pintar. Se você gosta, como eu, de caminhar na praia, escolhe um dia na semana para caminhar na praia. Eu gosto muito de caminhar na praia e faço daquilo um momento de meditação e oração. Olha só. Eu medito porque nada como você estar num momento daquele isolado, digamos, de entrega, em meio à natureza e vendo a nossa pequenez como ser humano, né? Você olha uma praia, a praia já está ali há séculos de séculos daquela forma. A gente vai passar ali, vai ser um grão de areia naquela praia. Verdade. Então a gente vê, se nós somos um grão de areia naquela praia, a gente vê o quanto nossos problemas são muito menores do que a gente acha. Então, frente à nossa existência muito maior. Então, gosto de fazer isso. Então, cada um tem que ver como é o seu lugar de paraíso, lugar de felicidade, e buscar que isso seja uma constante no dia a dia. A visão otimista é fundamental. Eu sou amigo do Lula Vieira. Lula Vieira é um publicitário, né? Um cara muito bom, uma cultura absurda. E ele tem 70 e poucos anos de idade, e o Lula tinha uma sogra, segundo ele, na época, tinha 103 anos, a sogra dele. E aí a sogra dele, lúcida, dirigia até pouco tempo antes, mas perdeu a carteira por excesso de velocidade, para você ter uma ideia. E ele contava que ela morava em Minas Gerais, e aí começou a construir, tinha um terreno atrás da casa dela, e ela falou assim: Lula, eu vou fazer 6 casas aqui atrás, porque a velhice está chegando, né? Mas eu vou fazer uma de cada vez para sentir o mercado. E dependendo de como fica o mercado, eu vou fazer as 6 ou ficar só em uma, não vou investir todo o meu dinheiro. Olha a visão de quem estava com 103 anos de idade, morreu muito bem aos 104, 105, né? Mas assim, lúcida, andava de bicicleta até um tempo antes, jogava o carteado dela com a família, brincava, é o que ela gostava de fazer, tomava o vinhozinho dela, e ficou bem. Foi uma pessoa que curtiu a vida, né? Passou por essa vida curtindo. E deve ter sido por isso que viveu até os 105 anos com tanta vitalidade. Exatamente. Vou te falar de um último estudo. O estudo das freiras. Sim. É muito interessante esse estudo das freiras. Ele trabalhou Alzheimer. E aí, nada como uma população... Elas não têm marido, será que é por isso também? Pode ser. E daí, nada como uma população de freiras para você ver um estilo de vida muito igual. Sim, Então, eles pegavam as freiras, estudavam o dia a dia se elas manifestavam Alzheimer ou não, e quando elas faleciam, faziam uma análise anatômica do cérebro delas. Interessante. E o que chamou mais a atenção foi a irmã Mary. A irmã Mary, ela faleceu com 103 anos. O enterro dela foi um enterro pleno de pessoas que ela tinha uma vida social pujante. E todo mundo descrevia ela como uma pessoa muito alegre, muito feliz.
E quando foram analisar o cérebro da irmã Mary, tinha anatomicamente um Alzheimer avançadíssimo, uma atrofia muito grande, em que ela nunca manifestou isso no seu dia a dia, porque tinha escolhido um dia a dia ativo, um dia a dia socialmente feliz e escolhido atividades que mantinha ela sempre com o cérebro atuante. Então, apesar dela ter vindo programada geneticamente, o que se manifestou na anatomia dela para ter o Alzheimer, ela nunca manifestou. A epigenética dela foi favorável, o meio ambiente que ela escolheu e o estilo de vida que ela escolheu foi favorável. Exatamente. Tem tudo a ver. Exatamente. Legal. Então, digamos que a vida, o estilo de vida é mais forte que os genes. Talvez esse fosse o maior recado. Eu queria te presentear com a minha caneca, do Amigovski, que você possa voltar aqui outras vezes. E aí, como você, eu vou pedir para você divulgar as redes sociais nossa aqui no canal, que é o meu Instagram, que é o @edmilson.migovski, o Instagram também do jornal Correio da Manhã, e também o Instagram do Marcos Saramago, que é @dr.saramago. E o meu Facebook é o mesmo, né? Marcos Saramago, e o YouTube Marcos Saramago Oncologista. É isso aí. Obrigado pelas informações preciosas. Fique bem com a gente. A caneca é sua. Até o próximo encontro com vocês. Gente, tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Até o próximo encontro com vocês. TVC, a TV do Correio da Manhã.